Gente, boa tarde oficialmente, né? Gravando agora. A gente vai começar, certo? Nós ainda somos poucos, mas a gente vai iniciar, ok? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar a nossa prova que foi passada semana passada, segunda-feira da semana passada, né? Essa prova que o prazo era até terça-feira, dia 19, certo? Mas mesmo fora do prazo, depois do feriado, quinta-feira, eu ainda entrei em contato com algumas pessoas, né, para fazer a avaliação. Algumas pessoas que não tinham feito ainda a avaliação. Perturbei foi muito aí Lavínia pedindo contato do pessoal, porque às vezes no WhatsApp o nome da pessoa é um nome assim bem que não tem nada a ver e eu não consigo identificar o ser humano. Lavínia, estou devendo até um dinheiro a ela aí, que eu disse para ela que ela ia me ajudar, eu ia mandar 50% do que eu ganhei naquele dia para ela, certo? Então, eu mandei mensagem para algumas pessoas. Teve até a Ananda que está aqui, eu acho que foi a Ananda que eu mandei mensagem para ela, mas foi por engano. Na verdade, ela tinha feito a prova. Eu não lembro se foi ela ou se foi outra pessoa que fez e colocou, a pessoa era do terceiro C, só que na hora de marcar lá, a pessoa marcou que era do terceiro D. E aí o nome foi lá para outra turma. Aí eu tive dificuldade depois de identificar, mas aí eu encontrei. Eu vou até ver porque eu fiz as planilhas com as notas e pode ser que eu tenha colocado, pode ser não, eu coloquei errado essa pessoa. Não lembro agora quem era, mas se era ela realmente. Mas eu coloquei lá que você fez, realmente. E aí, pessoal, as notas, muito provavelmente hoje ou amanhã eu lanço as notas, certo? A nota da prova eu acho que eu lanço ainda hoje, certo? A nota da prova. Mas aí, quando for amanhã, eu lanço as outras notas e aí faz a média, certo? Nós vamos hoje, então, fazer a correção das questões de português, certo? A prova tinha 20 questões, né? Como desde o ano passado a gente está mantendo esse padrão aqui, que é uma prova com 20 questões, com, no caso, 6 questões de português, e tem também as questões de redação, as 4 questões de redação. No dia da aula de redação, a gente vai comentar também as questões de redação. Aquela redação que eu coloquei lá, que é uma redação nota 1000 do Enem de 2020, é uma redação que beira a perfeição. É muito, muito, muito bem escrito, um texto muito bem escrito, certo? Se você quer realmente estudar para redação, você quer escrever uma boa redação, pega aquela redação ali, leia e veja o que a pessoa faz, certo? Que é perfeito, realmente, né? Só não é mais perfeito porque é um texto de 5 parágrafos. E aí, um texto de 5 parágrafos não é que você não possa fazer um texto de 5 parágrafos, você pode. Mas eu confesso que é um pouco mais difícil escrever um texto de 5 parágrafos, né? Quando for na aula de redação, a gente comenta. Eu estou querendo comentar mais a redação do que a prova de português, né? Então, a prova toda valia 5 pontos, cada questão 0,25, né? Eu já vi as notas aqui, são notas razoáveis, né? Tem boas notas, e tem algumas notas mais baixas, né? Claro, mas tem muita nota legal também. Então, vocês tiveram um bom desempenho, certo? Mas tem uma questão, tem uma coisa que eu vi hoje com as turmas do terceiro ano A e B, que eu vou mostrar para vocês aqui também, que é o seguinte: eu vejo aqui, se você está com celular, tem uma tela aí que está aparecendo eu falando, né? E tem a tela que está aparecendo a prova, certo? Fixe aí a tela que está aparecendo a prova, porque é interessante para a gente ir comentando as questões. E eu quero mostrar aqui
para vocês uma coisa, certo? Deixa eu só reduzir aqui, porque está muito grande. Não, não, assim também. Pronto, ok, assim, ok. Pronto, está aqui. É isso que eu quero mostrar. Quando a gente termina a prova e que a gente encerra, certo? Aparece isso aqui, ó, que é assim, quais foram as perguntas erradas com mais frequência? Aquelas perguntas que vocês erraram mais, né? E aí, na prova toda, as questões que vocês erraram mais, aqui está o pessoal do terceiro ano da tarde, da manhã, todos os terceiros anos juntos, né? As questões que vocês erraram mais foram a questão 5 e a questão 6, que, não por coincidência, são duas questões de português e são as duas questões sobre concordância verbal, que foi o último conteúdo que nós vimos. Para mostrar que, de fato, pessoal, esse conteúdo de concordância verbal não é um conteúdo tão fácil assim, né? Como a gente vinha vendo nas aulas, né? É muita informação, é muita coisa. De manhã, hoje de manhã, uma menina disse assim, professor, quando você está explicando, quando você está lendo a questão, explicando, a gente consegue seguir bem direitinho seu raciocínio. Mas quando é a gente lendo e a gente analisando, a gente não consegue fazer todo esse raciocínio, né? Então eu entendo, pessoal, eu entendo, mas é assim mesmo. É por isso que vai ser muito importante a gente corrigir essas questões aqui, porque é legal que você que fique alguma coisa desse conteúdo de concordância verbal. É extremamente importante. Então, olha só, a questão 5 foram 185 pessoas que fizeram a prova, certo? A questão 5, ela foi a questão mais errada. 64 pessoas erraram a questão 5, certo? A questão 6 foi a segunda questão mais errada. 50 pessoas erraram a questão 6. Então, é extremamente importante, de fato, que a gente faça essa correção. A gente vai corrigir a prova toda, né? A prova toda de português, as 6 questões, mas essas duas elas são essenciais que a gente faça essa correção, ok? Então vamos lá. Questão 1, certo? A questão 1. Pessoal, essa questão 1 aqui, ela era a questão mais fácil da prova, né? Porque ela tinha uma escrita, ela tem algumas informações que te dão a resposta com muita facilidade, certo? Se você tem o livro de português e você vai lá fazendo a prova acompanhando, porque é para ser assim mesmo, viu, pessoal? É para você fazer a prova aqui com o livro de português aberto. Não tem esse negócio de, tá pescando. Não tá pescando, não, certo? O, o ensino remoto é isso mesmo, você vai pesquisar, você vai fazer a prova com o livro aberto. Então, se você fez a prova de português lá com seu livrinho aberto e procurando aquelas informações sobre o pré-modernismo, você fez você com certeza acertou essa questão aqui, porque essa questão era uma questão fácil. A questão 1 diz assim, ó, poeta pré-moderno que inovou na linguagem poética usando termos científicos e um vocabulário considerado antipoético. Esta descrição aí tem aqui as alternativas, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Pessoal, olha só, essa informação aqui, poeta pré-moderno, ela já entrega a resposta, certo? Já entrega a resposta. Por quê? Porque Lima Barreto é pré-moderno, mas não é poeta. Euclides da Cunha é pré-moderno, mas também não é poeta. Monteiro Lobato também não é poeta. Graça Aranha também não é poeta. Então, o poeta aqui é só Augusto dos Anjos. Então, essa informação aqui, poeta pré-moderno, ela já traz em si a resposta, né? Além disso, quem inovou na linguagem. Nós vimos aqui que Augusto dos Anjos inovou bastante na linguagem, trouxe uma linguagem considerada antipoética, utilizou muitos termos científicos, né? Coisa que, para a literatura de então, não era algo comum. Na verdade, não é algo comum até hoje. Um poeta escrever com termos científicos, com muitos termos científicos, não é comum até hoje. É por isso que Augusto dos Anjos é considerado um dos poetas mais originais da língua portuguesa, certo? Da língua portuguesa, não é só do Brasil, não, da língua portuguesa, envolvendo outros países de língua portuguesa. Também um dos poetas mais originais do Brasil.
exatamente por isso. E é por isso, inclusive, que ele é considerado pré-moderno, né? Porque trouxe essas inovações aqui, trouxe essas originalidades, digamos assim. Então, a alternativa correta aqui é Augusto dos Anjos. Questão 2, certo? A questão 2 diz assim: Euclides da Cunha é autor da obra que é considerada um marco na literatura brasileira, pois inicia um ciclo de renovação chamado de pré-modernismo. Né? Isso aqui a gente já falou, já explicou e tudo mais. Nessa obra, Euclides da Cunha narra a história da Guerra de Canudos e apresenta em tom científico o sertanejo, a fauna, a flora e a geografia da região. Essa obra é o romance. Então, qual é essa obra? Qual é a obra que inaugura o pré-modernismo no Brasil? Lembrando, pessoal, que a gente diz assim, inaugura, mas na verdade não se trata de uma escola literária, como na época a gente explicou aqui. Pré-modernismo não é uma escola literária. Na verdade, é um período de transição da literatura, certo? Por que, que essa obra é considerada como uma espécie de marco inicial, de obra inaugural, ou alguma coisa do tipo? Porque foi a primeira obra a fazer essa aproximação da literatura do século XIX com aquilo que viria a ser o modernismo, certo? Então, essa obra de Euclides da Cunha é considerada um marco, é considerado como se fosse uma obra inaugural, certo? Ela inaugura o pré-modernismo, ok? E que obra é essa? E aí tem aqui, Grande Sertão Veredas. Aqui, pessoal, era também uma questão muito fácil, talvez até, eu acho que mais fácil do que a questão anterior. Eu disse que aquela primeira questão era mais fácil, mas eu acho que essa daqui é até mais fácil. Também, você abre aqui seu livro de português, na explicação lá sobre pré-modernismo, tem lá um quadro amarelo, se eu não me engano, e lá explica, fala sobre a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu comentei aqui em sala de aula também essa obra, Os Sertões. A gente fez uma aula aqui em que eu expliquei o início, expliquei, fiz, digamos assim, um contexto histórico e tudo mais. E, além disso, comentei a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, como obra inaugural do pré-modernismo. Aí as opções aqui, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um livro também, existe e tudo mais, mas não é a obra de Euclides da Cunha. O outro livro aqui é O Sertanejo. O Sertanejo é um livro de José de Alencar, certo? Ou seja, é um livro romântico, é do romantismo. Vocês estudaram sobre romantismo ano passado. Agora, no início do ano, nós até falamos um pouco sobre romantismo também, né? Como uma espécie de revisão. Então, o sertanejo é também uma obra que retrata o sertanejo, como o próprio título já diz, como um personagem principal. Porém, porque eu não sei se você lembra que eu disse na época, eu disse, ó, pessoal, Os Sertões é o primeiro livro que trata o sertanejo como personagem principal de um romance. Só que a diferença aqui é que o sertanejo de José de Alencar era um sertanejo romântico. Portanto, como sertanejo romântico, ele era idealizado, não correspondia de fato à realidade do jeito que é. Por quê? Porque o romântico ele idealiza a realidade. Ele vê a realidade sob um ponto de vista mais subjetivo, mais sentimental, né? Então acaba que a gente pode dizer assim, distorce um pouco a realidade objetiva, a realidade como ela é, né? Os Sertões, que é a alternativa correta aqui, né? O livro de Euclides da Cunha, o título é Os Sertões. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nós comentamos essa obra aqui. É uma obra pré-moderna, porém não é o livro de Euclides da Cunha. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance de Lima Barreto, certo? E Canaã. Canaã, pessoal, a gente não falou sobre esse livro, mas ele também é um livro pré-moderno, de um outro autor pré-moderno também, que está aqui, inclusive, na questão anterior, Graça Aranha. Graça Aranha é um autor, não é uma autora, certo? O professor é um homem chamado Graça, é o sobrenome dele, que é Graça Aranha, certo? É igual, por exemplo, uma mulher chamada Maria José, né? José está lá no nome, mas ela não se chama José exatamente, né? Se chama Maria. Então, Graça Aranha
é o sobrenome dele, certo? Então não acho estranho não, porque toda vida que a gente explica sobre pré-modernismo, fala de Graça Aranha, a galera acha que é uma mulher, né? Naturalmente mesmo, mas é um homem. Questão 3 e 4, agora aqui um poema de Augusto dos Anjos. Nós comentamos aqui sobre Augusto dos Anjos já. Comentamos também na época lá. E aí a gente analisou, a gente leu também na aula, em alguma aula síncrona aqui, textos de Augusto dos Anjos, poemas dele, analisamos um pouco da obra, falamos sobre a obra dele. Como eu disse, é um poeta bem original, que tem uma linguagem muito diferente, né? Vamos lá, ver aqui o texto dele. Psicologia de um vencido. Olha só, o título já mostra muita coisa, né? Psicologia de um vencido, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Vamos lá. Como a gente falou lá na época, Augusto dos Anjos é um poeta que tem uma linguagem diferente, né? Às vezes utiliza uns termos assim meio complicados, complexos, né? Mas vamos aqui. Carbono e amoníaco, todo mundo sabe o que é. São elementos, né? Químicos e tudo mais. O carbono é um elemento químico, o amoníaco é uma substância química, né? Monstro de escuridão e rutilância. Rutilância é o contrário de escuridão, monstro de escuridão e luz, digamos assim, né? Sofro desde o início, a epigênese, né? Desde o início da infância, a influência má dos ciclos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. O que é hipocondríaco? Pessoal, hipocondríaco tem dois grandes significados, certo? Augusto dos Anjos aqui está usando com um desses significados que eu vou explicar qual é. Hipocondríaco significa, pelo menos um dos significados, hipocondríaco é aquela pessoa que tem como se fosse uma mania de que pode ficar doente, vai ficar doente, ou de que está doente, né? Aquela pessoa muito, extremamente preocupada, doentiamente preocupada com a saúde, entendeu? É aquela pessoa que se preocupa tanto em ficar doente que ela fica doente, né? Hoje em dia, a gente está meio preocupado com a saúde mesmo por conta de Covid e tudo mais, então é relativamente normal, por exemplo, a gente sair de casa e depois ficar dizendo, meu Deus, será que eu peguei? Será que isso? Será que aquilo? Tive contato com não sei quem. Então é normal. Mas o hipocondríaco é aquela pessoa que alguém ali diz assim, rapaz, fulano de tal tá com uma doença muito grave, ele tá sentindo isso, isso e isso. Aí o hipocondríaco pensa assim, vixe, eu acho que eu tô sentindo a mesma coisa. Será que eu tô com essa doença também? Isso é uma pessoa hipocondríaca, entendeu? Mas hipocondríaco também tem outro significado, que é o significado aqui que Augusto dos Anjos está usando. Hipocondríaco no sentido de depressivo, triste, muito triste, a pessoa muito triste. Esse é o significado que Augusto dos Anjos usa aqui, hipocondríaco, né? Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, todo mundo sabe o que é, né? Então, o verme, este operário das ruínas, é que está de ruínas, mas é das ruínas, foi um erro de digitação, certo? Que o sangue podre das carnificinas, o sangue podre das carnes mortas, né? O sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Não dá de espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Acho que todo mundo aqui sabe que quando a gente morre, que é enterrado, os cabelos demoram mais tempo a se decompor, né? Então é muito comum, por exemplo, você, por algum motivo, desenterrar alguém, né? Por exemplo, morreu a pessoa é enterrada, aí um tempo depois vai enterrar outra pessoa naquele mesmo lugar. Aí tem que tirar os ossos daquela pessoa. É comum, papo estranho esse, né? Mas enfim, Augusto dos Anjos. É comum que você encontre cabelos
daquela pessoa, porque o cabelo, ele demora demais, pois é. O cabelo, ele demora muito a se decompor, demora mais do que as outras partes do corpo, né? Cabelo, osso, por exemplo, também o osso também demora muito, muito, muito a se decompor, né? Tanto que você encontra fóssil de milhões de anos, ou seja, não se decompôs aquele osso ali, né? Então, é isso. Augusto dos Anjos aqui. Vamos para o texto. Aí eu te... Vamos para o texto, não, vamos para a questão. A questão diz assim, ó. No texto, o eu lírico apresenta-se como... Só comentar aqui uma coisa, eu acho que você sabe. Mas eu lírico, como assim, professor? Eu lírico? Nunca, não sei o que é. Ou então já ouvi isso, mas não sei o que é. Não me lembro o que é eu lírico. Eu lírico, pessoal, é essa voz que está aqui no poema, vamos dizer assim. Por que a gente não diz o poeta afirma que... Porque não é o poeta aqui. A gente não sabe se Augusto dos Anjos de fato pensava isso. A gente não sabe se isso aqui é de fato Augusto dos Anjos. Pode ser simplesmente um personagem que ele cria para escrever aquilo ali. E ele pensa em outras coisas. Marília Mendonça, por exemplo, quando está cantando a sofrência dela lá, chifre vai, chifre vem, chifre para cá, chifre para lá, não necessariamente ela está levando o chifre ou passando o chifre o tempo inteiro da vida dela. Até porque se fosse, não tinha que aguentar, né? Uma vida dessa, que é só chifre vai, chifre vem. Então, é um eu lírico, ou seja, é um personagem que a pessoa cria ali para compor aquela música, para escrever sobre aquele assunto, mas não necessariamente a pessoa está vivendo aquilo, ou a pessoa pensa aquilo. Afinal, aqui é um texto literário. Se fosse um texto de opinião, tudo bem, mas é um texto literário. Então, em texto literário, existe essa liberdade para o autor criar esse eu lírico, né? Ou, no caso, eu lírico quando é poesia. Quando é um texto em prosa, a gente chama de narrador, né? Então, esse narrador aqui não necessariamente corresponde, de fato, ao que o autor pensa. Então, vamos lá. No texto, o eu lírico apresenta-se como? Como é que o eu lírico se apresenta? Olha só o que ele diz aqui no início. Primeiro, o título. Psicologia de um vencido. Vencido. Não é alguém assim que tá muito para cima, não, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Ou seja, eu, desde sempre, sou fadado a sofrer, né? Estou condenado a sofrer. É isso que ele está dizendo no texto. Profundissimamente triste. Na verdade, hipocondríaco já é uma pessoa muito triste. Ele diz que é profundissimamente hipocondríaco. Olha o nível aí de tristeza e de depressão desse sujeito, né? Então, vamos lá. O eu lírico apresenta-se como alguém muito otimista com sua condição na vida. Não faz nenhum sentido. Ele, de fato, claramente não é alguém muito otimista. Esperançoso com pessoas que estão à sua volta. Olha só o que, é que ele diz aqui. Este ambiente me causa repugnância. Então, se o ambiente em que você está lhe causa repugnância, definitivamente você não é uma pessoa muito esperançosa com as pessoas que estão à sua volta. Feliz com sua situação espiritual. De maneira nenhuma feliz, né? Pessimista com a condição humana. Aí sim, o eu lírico aqui mostra-se pessimista com a condição humana. E assim, a condição humana com ele mesmo, né? Ele é essa pessoa aqui que ele está extremamente pessimista, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, de dado. A alternativa é alegre, pois Deus está ao seu lado. Definitivamente não é isso que tem aqui no texto, né? Quarta questão, vamos aqui para a quarta questão, que ainda é sobre o texto lá. De acordo com o texto, o que ocorre com as pessoas após a morte? Essas duas últimas estrofes aqui, elas dizem o que acontece com a pessoa depois da morte. Ela diz aqui, o que é que acontece? Já os vermes são os tapurus, certo? Papo estranho, né? Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Então, os tapurus, os bichos, estão aqui, como se diz, fissurados nos meus olhos para roê-los quando eu morrer. E há de deixar-me apenas os cabelos
na frialdade inorgânica da Terra. É isso que acontece com a pessoa depois que ela morre. O que é que acontece? A pessoa entra em decomposição, simplesmente. É isso que acontece. Ela é comida pelos vermes, é comida pelos tapurus. Nada mais do que isso. Ainda bem que 3h28 todo mundo já almoçou, né? Mas pode ser que tenha alguém merendando aí já, né? A pessoa que almoçou um pouco mais cedo, uma hora dessa pode estar merendando. E aí tá merendando aí com a boca cheia de tapuru aqui de Augusto dos Anjos, né? Desculpa aí, pessoal, não posso fazer nada. De manhã, isso aqui de manhã, 8 horas da manhã, é a aula da manhã, certo? Não tem gente merendando ainda. A menina hoje disse que quando mordeu o pão carioquinha sentiu o gosto dos tapuru. Então, o que acontece com uma pessoa depois, após a morte, de acordo com o texto lá? Sobem aos céus e são elevadas a uma condição espiritual? É isso? Não é isso. Não é isso que diz, né? Como toda forma de vida, são decompostas pelos vermes. É isso aqui, segundo o texto, que acontece. Como toda forma de vida, quando você morre, o que acontece? Os vermes estão lá, espreitam meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Ou seja, vai ser decomposto pelos vermes, como toda matéria orgânica, como toda forma de vida. Reencarnam e vivem uma vida mais completa. Não é isso que o texto diz. Pode ser até que alguém acredite nisso, mas o texto não diz isso. Não há explicação para o que ocorre após a morte. Há sim explicação para o que ocorre após a morte. Tá? Aqui é a explicação nas duas últimas estrofes, certo? Transformam-se em astros que iluminam os que ficam na Terra. É muito legal, muito bonito, muito bacana a gente acreditar que as pessoas morrem e viram estrelas, mas no texto não diz isso, né? Pronto, agora nós vamos para as duas, como eu disse, para as duas questões mais erradas da prova. As duas questões que vocês, eu digo vocês de um modo geral, né? Pode ser até que no terceiro C e no terceiro D não tenha sido a questão mais errada, né? Mas eu acho que foi também as duas questões mais erradas da prova, as questões aqui sobre gramática, sobre concordância verbal. Como eu disse, pessoal, o segredo da concordância verbal, como são muitas informações, é você saber pesquisar lá pelo livro. Pegar seu livro lá, página 25, 26, falei isso aqui não sei quantas mil vezes, página 25, 26, pegar, deixar seu livrozinho aberto e ir lá pesquisando pelo quadro azul da página 25, 26. Aquelas situações lá para a gente ver como é que é feita a concordância, certo? Inclusive, se você ainda não tiver pegado o seu livro de português, você já pode pegar, certo? A escola já está aberta, já está funcionando para isso, certo? Se você quiser, precisar ir lá resolver alguma coisa, pode ir, certo? De máscara, com todo o cuidado do mundo e tal, mas já está funcionando, certo? Então, se você não pegou seu livro ainda, providencie um jeito para você pegar, porque a gente precisa muito do livro. Então, vamos lá. A seguir, marque a alternativa em que a concordância do verbo em destaque está correta. Só tem uma alternativa aqui com a concordância verbal correta, a concordância desse verbo que está em destaque. E aí você vai marcar qual é. Vamos aqui para a alternativa A, certo? Vamos aqui para a alternativa A. A alternativa A diz assim, ó, a maioria das crianças... Aqui, pessoal, foi mal, tem um erro de digitação, tá? Da crianças, né? Mas das crianças. A maioria das crianças vai para a escola após os 4 anos de idade, certo? Aí o verbo é vai, né? Quem é o sujeito aqui de vai? A maioria das crianças. Nós estudamos lá, se eu não me engano, é o tópico 12, se eu não me engano, é o último tópico. Se você tiver com o seu livro de português aí, você pode até ver lá na página 26. É o último tópico, o tópico 12. Quando o sujeito é uma expressão como a maioria de, parte de, grande parte de, etc. Como é que você faz a concordância? Aí ele diz assim, ó, tem duas opções. A primeira opção, se depois dessa expressão, a maioria de, vier uma palavra no singular. Se vier uma palavra no singular depois de a maioria de, se vier uma palavra no singular, o verbo só pode ficar no singular. A maioria da turma,
a maioria da turma vai, a maioria da turma fez, a maioria... É isso, certo? Quando o que vem depois é uma palavra no singular. Quando vier depois uma palavra no plural, aí é o caso aqui, ó. Depois de a maioria, vem uma palavra no plural, que é crianças. Quando isso acontecer, aí você tem duas formas de você fazer a concordância. Primeira forma, você concorda com crianças e o verbo vai para o plural, e aí ficaria, por exemplo, a maioria das crianças vão para a escola após os 4 anos de idade. Ou é correto também você fazer a concordância com a palavra maioria. E aí o verbo ficar no singular. E aí ficar como? A maioria das crianças vai para a escola após os 4 anos de idade. Então, aqui no caso, tá vai, né? Então tá correto, né? Se pode ser vão ou pode ser vai, então tá correto aqui. Então a alternativa correta é a alternativa A. Vamos ver por que as outras estão erradas? Fui eu que fez aquela pintura que todos admiram. Tem lá um tópico, não me lembro se 5, 6, por aí, que diz assim, é 6 ou é 7, acho que é 6, que diz assim, quando o sujeito do verbo é o pronome relativo que. Quando o sujeito do verbo é o pronome relativo que. Como é o caso aqui, ó. Antes do fez tem o que. O que é o sujeito? Ah, mas que não tem sentido de nada, não tem significado de nada. Pois é. Como o que não tem significado de nada, a concordância é feita com a palavra que vem antes do que. Qual é a palavra que vem antes do que? Eu. É eu fez? Não é, né? É eu fiz, né? Então, o correto aqui era para ser fui eu que fiz aquela pintura que todos admiram. Essa é a concordância correta. Então, do jeito que está aqui, está errado. Por isso que não é a alternativa certa, né? Vamos para C. A C diz assim, ó, Minas Gerais ficam na região sudeste do país e não tem saída para o Oceano Atlântico. Ó, nós aprendemos também lá sobre a concordância que existem algumas palavras que só existem no plural, como é o caso de alguns nomes de lugar. Por exemplo, Minas Gerais, Alagoas, Amazonas, Estados Unidos, Emirados Árabes. São nomes que só existem no plural, certo? Tem uma cidade no Rio de Janeiro, se eu não me engano, chamada Vassouras. Só existe no plural, o nome daquele lugar ali só existe no plural, certo? São palavras que não têm singular, só tem plural. Quando isso acontece, como é que diz lá no livro que é feita a concordância? Diz assim, ó, a concordância deve ser feita com o artigo que vem antes. Mas aqui não tem artigo antes de Minas Gerais. Por exemplo, os Estados Unidos. Aí tem artigo, né? Os Estados Unidos. Então, a concordância tem que ser feita com os. Vamos supor que a pessoa está se referindo ao Rio Amazonas. Tem até na próxima questão aqui isso. O Amazonas. Tem o artigo, é o Amazonas. Então, a concordância tem que ser feita com o singular. Os Estados Unidos, a concordância é feita com os, portanto, no plural. Mas e aqui, que não tem artigo antes? Como é que é feita a concordância? Aí o livro diz assim, ó, quando não vier artigo antes, a concordância é feita no singular. Então aqui está errado, né? Ó. Não é para ser ficam, porque ficam está no plural. É para ser como fica no singular. E aí seria como Minas Gerais fica na região sudeste do país e não tem saída para o Oceano Atlântico. Então, essa alternativa aqui também está errada. Não é Minas Gerais ficam, é Minas Gerais fica, certo? Cerca de 15% dos alunos não fez a atividade esta semana. Expressões como essas, cerca de, tem também lá um tópico falando sobre isso. Como é que é feita mais de, menos de, cerca de? Como é que é feita a concordância? Ele diz lá que a concordância deve ser feita com o número que vem depois. Qual é o número que vem aqui? Ó? O número que vem aqui é 15. Então, 15 é para ser plural, né? 15 não é singular, é plural. Então, cerca de 15
Alunos não fizeram a atividade esta semana. Porque são 15, cerca de 15. Então, aqui está errada também essa concordância. Próxima. A menina e seu pai foi para o cinema na sexta passada. Essa daqui era aquela questão que era aquela alternativa que a gente, de cara, já descarta logo. Essa concordância aqui é uma concordância muito simples. É um sujeito composto, a menina e seu pai, e são elementos claramente diferentes. É o primeiro tópico sobre concordância que a gente vê no livro, lá na página 25. Sujeito composto com elementos claramente diferentes. Quando o sujeito é composto e os elementos são claramente diferentes, como é o caso aqui, o verbo vai para o plural. Sujeito composto, a menina e seu pai foram para o cinema. Então, essa alternativa também está errada. Por isso que o correto aqui é a alternativa A. Essa daqui foi a questão mais errada, pessoal. Foi que o pessoal mais errou, como a gente viu lá no início. Vamos para a sexta. E era a questão mais difícil da prova, viu? Vamos combinar que realmente a quinta questão era a questão mais difícil da prova. Sexta questão. Você vai fazer a mesma coisa, você iria fazer a mesma coisa. Ele diz assim, ó, nas sentenças abaixo, somente uma está com a concordância do verbo em destaque feita corretamente. Marque esta alternativa. Então, você vai marcar a alternativa que a concordância foi feita corretamente, do verbo que está em destaque. Vamos aqui ver cada um e ver qual é a correta? Olha só, ele diz aqui, o item A. O pessoal disseram que o isolamento social é uma medida importante para diminuir o contágio. Quem é o sujeito de disseram? O pessoal. A questão é que o pessoal é uma palavra no singular. Então, não é o pessoal disseram, é o pessoal disse, certo? Então, essa concordância aqui, ela está errada. Ah, professor, mas pessoal é um monte de gente. Não importa. A palavra pessoal está no singular. Então, o verbo também deve estar no singular. Certo? Mais uma aqui, ó. Quantos de nós fez a atividade durante esta semana? Lá no livro também tem um tópico sobre isso, que explica. Quando o sujeito for quantos de nós, quais de nós, muitos de nós, né? Tem lá essa situação. Como é que é feita a concordância? Aí diz assim, ó. Eu tenho duas formas de fazer a concordância aqui. Duas formas, as duas estão corretas. A primeira, eu concordo com quantos. Se é quantos, é com quantos fizeram a atividade. Aqui tá fizeram? Não tá. Então, por enquanto tá errado, né? Mas também, além de concordar com quantos, pode concordar também com nós. Tá correto também. Se fosse o nós, seria como? Nós fizemos a atividade esta semana. Então, nem é quantos de nós fizeram, nem é quantos de nós fizemos. É quantos de nós fez. Então, colega, também está errado aqui. Também está errado, certo? Então, até agora, essas duas primeiras alternativas aqui, as duas erradas. Vamos para o item C. O item C diz assim, ó. Os carros, os ônibus, as motos, nenhum parou de circular na cidade durante a pandemia. Sujeito composto. Os carros, os ônibus, as motos. Nenhum. Certo? Quem é o sujeito que parou? O sujeito que parou é os carros, os ônibus, as motos. Nenhum. Isso é o sujeito. O que que o livro diz lá sobre isso? O livro diz assim, ó. Quando você tem um sujeito composto finalizado por alguma dessas palavras, aí tem lá as palavras. Nada, ninguém, tudo, nenhum, cada um, cada qual. Quando isso acontece, o verbo fica no singular. Por que que o verbo fica no singular? Porque a concordância é feita só com o nenhum aqui. Nenhum parou. Ele não vai fazer a concordância com os carros, os ônibus, as motos, vai concordar só com o nenhum. Então, os carros, os ônibus, as motos, nenhum parou. Não era para separar ou não, pessoal, porque é um monte de coisa, carro, ônibus, moto. Não, por conta dessa palavrinha que tem aqui no final. Nenhum. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Ok? O cartão de crédito, essa daqui foi lama, né?
estava em duas atividades que a gente fez, parecida com essa daqui, ou era igual a essa daqui, e estava aqui na prova também. O cartão de crédito ou o dinheiro pode ser usado para pagar a conta nesta loja. O que é que nós vimos lá sobre o ou? Nós vimos assim, quando esse ou ele pode ter dois significados. Primeiro significado, ele pode ser um ou de inclusão. Quando eu digo assim, ó, tanto faz um ou outro, os dois, é a mesma coisa. Ou pode ser de exclusão, quando eu digo assim, ó, ou é esse ou. Então, esse ou aí é de exclusão. Quando é um ou de inclusão, o verbo vai para o plural, porque ele está dizendo que são os dois que tanto. Quando o ou é de exclusão, aí o verbo fica no singular, porque ele está se referindo a um só. Vamos ver aqui como é. Aqui, diz assim, ó, o cartão de crédito ou o dinheiro. Nesse caso aqui, os dois podem ser utilizados como forma de pagamento na loja. Então, tanto um quanto o outro. Os dois. É um ou de inclusão. Ou seja, aqui o verbo deveria ir para o plural. Então, o correto era para ser o cartão de crédito ou o dinheiro podem ser usados para pagar a conta nesta loja. Podem, certo? De novo aqui, a palavra que só existe no plural, né? Que é a palavra Amazonas. O Amazonas são o maior rio do mundo. O que, é que nós vimos lá, inclusive, falando da questão anterior? Quando a palavra só existe no plural, a concordância é feita com o artigo que vem antes. O artigo que veio antes aqui é o quê? O artigo no singular. O Amazonas. Então, se o artigo é o Amazonas, o verbo deve ser no singular também, para concordar com o Amazonas. Então, o Amazonas é o maior rio do Brasil. É o maior rio do Brasil. E não são, certo? Então, esse aqui também, essa alternativa aqui também está errada. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Ok? E aí, pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? Querem dinheiro emprestado? Querem dinheiro dado? Qualquer dia desse tem uma turma, não vou dizer qual é não, mas tem uma turma aí que é não, coisa boa. Tem uma turma que o pessoal não fala. Não fala. Pode acontecer, aconteça o que aconteceu, o pessoal não fala. Certo? Aí qualquer dia desses, eu vou dizer para eles, pessoal, quem falar hoje vai ganhar R$ 10. É o jeito de dizer isso, que é para ver se alguém fala, né? Porque minha Nossa Senhora, que eu tinha visto. Todo mundo entra mudo e sai calado. E tem uma coisa, nem fala e nem escreve nada no chat também. Complicado, viu? Mas dá certo, dá certo. Eu sei que esse negócio de aula no Google Meet a gente fica meio encabulado mesmo, né? Bem normal. Se fosse na sala de aula, era eu direto pedindo vocês se calar, né? Pedindo silêncio. Ah, Maria, você conversa demais. Esse menino conversa demais. Deus me livre. Aí aqui é todo mundo calado. É assim mesmo, né? E a gente insatisfeito de todo jeito, né? Se fosse em sala conversando, tá insatisfeito. Se é aqui calado, insatisfeito também. Não tem jeito, né? É sempre a gente insatisfeito. Pô, exatamente, Giovana dizendo que é porque vocês estão comportados. Pois é. Meu medo, Giovana, é de não ser comportado, é ser dormindo. Meu medo é esse, às vezes. É, pois é. Karina dizendo aqui que eu tenho que agradecer, é verdade. Eu tenho que agradecer mesmo, porque é um bom comportamento de vocês. Gente, a gente vai ficar por aqui, certo? Eu vou deixar a nossa frequência no chat, certo? A frequência só para quem estava aqui na aula síncrona. Agradeço imensamente a participação de vocês. Quem teve sorte aí foi uma pessoa que entrou no finalzinho, não lembro quem foi. Eu vi, mas não lembro agora. Deixa eu ver aqui pelos nomes que eu consegui me lembrar. Foi a Alisson. Eu acho que foi a Alisson. Entrou agora, mesmo na hora da chamada, hein, Alisson? É igual aquele aluno que pede para ir ao banheiro e passa a aula todinha fora e volta na hora da chamada. Sorte medonha. Ó, vou deixar aqui, então, o link com a frequência. Pois é, vou deixar aqui o link com a frequência, certo? À medida que você. Pois é, homem porra costa, pelo amor de Deus, acaba dormindo quase 4 horas da tarde já, não deixa de vagabundagem. Ó, então, quem for respondendo
a frequência aí pode ir saindo, viu, pessoal? Não tem atividade hoje, a atividade vai ser só na nossa aula de quarta-feira. E aí, tchau para vocês, uma excelente semana e um cheiro bem grande no olho. Tchau.